Vamos lá. Você tá jogando videogame errado, videozinho do Reboot, com o nosso amigo Pão de Mel aí na apresentação. E vamos reagir aí. Tem uns 3 dias que eu não gravo vídeo react aqui pro canal, mas é isso. E bora. Não tem gosto de banana. Calma aí, deixa eu voltar porque... Isso é um bolo de maçã. Mas e se eu Sim. falar que esse bolo de maçã é ruim porque não tem gosto de banana? Minha Ai, crítica tu ainda tá vai. fumando muita Calma, com o maconha. passar do Isso vídeo sim. isso ainda vai fazer sentido, eu acho. Uma coisa que eu costumo pontuar bastante é que conforme os anos passam, cada vez mais pessoas jogam videogame, mais pessoas fazem videogame também. Sim. Diferentes mentes, diferentes opiniões, experiências, mensagens a serem passadas. E isso tá sendo algo incrível porque tem jogo pra todo mundo. Uma pessoa que gosta de jogos narrativos, tem bastante. Quem curte puzzles, tem muitos. Quem Sim. curte dar uns tiros, também. Pra mim, videogame deixou de ser só uma forma de entretenimento há muito tempo. Virou aprendizado, divertimento. Single player, velho. Single player tão cada vez melhores, assim. Ideias melhores, diferentes tipos de gênero também. Os jogos que a gente via, né, mais antigamente, assim, voltando também com tudo, mesclando, né, estilos de gêneros também se mesclando. Tá animal, tá absurdo. E o potencial é enorme, né, agora também é aquela coisa, né? Quando é pra falar bem, a gente fala bem. Quando é pra falar mal, a gente fala mal. Com a parada da Unreal Engine também, né? Facilitando também pra muita gente aí. Assets que são agora gratuitos, né? As empresas não precisam criar a própria engine, criar os próprios assets. Elas literalmente podem usar coisas mais gratuitas. Claro que, né? Tem seu custo. Que a gente já falou muito aqui sobre a Unreal Engine. De ser aquela parada plastificada, parecer tudo igual, mas se o estúdio pelo menos pegar minimamente pra otimizar ou passar sua personalidade na engine, a gente vê muita coisa diferente, né? Um exemplo, o Split Fiction, né? Que é a Unreal Engine 5, mas o jogo tem totalmente a sua personalidade, sua direção de arte. E isso é muito bom, né? E é só você ver, né? O quantos jogos meio que indies e Double H que se parecem jogos AAA pela questão gráfica, né? Isso aí é o poder da Unreal Engine 5, tá ligado? Tem seus problemas? Tem, mas isso também é animal, né? Contemplação, ajuda, uma obra de arte, resumindo. Mas com a internet tem muitas pessoas que sofrem da doença do egoísmo, do pensar no próprio umbigo e achar que tudo que existe foi feito pra ela ou deve ser feita pra ela. E jogos entraram nessa também. E eu quero conversar sobre isso hoje com vocês. Oi, eu sou o Pão de Mel, você se acostuma. Te convido a deixar o gostei pra ajudar no alcance do vídeo e também um comentário com a sua opinião pra alimentar, né, a discussão saudável e ao mesmo tempo engaja no vídeo. E me segue no Insta também, que é o lugar que eu mais interajo com a galera, eu solto muita coisa por lá. Enfim, pra explicar pra vocês como que esse tema surgiu na minha cabeça e me deu vontade de escrever sobre, eu preciso falar pra vocês sobre o jogo Before Your Eyes. Before Your Eyes é um jogo narrativo em primeira pessoa, basicamente um point and click, e nesse jogo você morreu, você começa num barco com um lobo, o barqueiro, e ele tem o trabalho de te levar pra um ser místico que vai decidir se você vai seguir adiante. E pra isso você precisa contar como foi a sua vida Já pro gostei, barqueiro, já porque ele vai gostei. ser o orador da sua história. E com isso você vai revisitar a vida do seu personagem, desde o nascimento até o último respiro. E você passa por momentos de alegria, tristeza, ambições. Em alguns momentos você faz escolha do que seu personagem fez. E a parada única desse jogo é a sua mecânica. Nesse jogo você deixa a sua webcam ligada e ele vai identificar sempre que você piscar. E se você pisca, o tempo passa. E você perde aquele momento atual. Em alguns momentos, para interagir com objetos, você também pisca. E eu joguei ele na minha maratona de zerar um jogo por dia, que tá rolando em setembro ainda, inclusive, no meu canal pessoal, então link na descrição. Before Your Eyes é um jogo que tem 2 propósitos. Te contar uma história emocionante, bem contada, e essa mecânica das piscadas com webcam. Então é um tipo de jogo que você precisa ir jogar ele querendo receber uma história, o foco é esse. E antes de eu começar a jogar o jogo, apareceu um comentário de um inscrito na live que disse que o jogo era muito chato,
E aí eu perguntei por quê, se a história era chata, se tinha problemas com o roteiro, ou teve problemas com a mecânica da webcam, já que esses são os focos do jogo. Ele pode ter falhado nisso, né? Então ele falou que o jogo era muito chato porque ele era muito fácil. E aí eu fiquei refletindo, né? Se o jogo não tem a ideia de ser aquela coisa, tem base você criticar ele por ser o que você queria que fosse? E aí que a gente entra na metáfora do bolo de maçã que eu falei no começo do vídeo. Exatamente. Before Your Eyes não quer te desafiar, ele quer te tocar. Ele não quer ser difícil, mas contar uma história emocionante. E nisso ele acerta em cheio. É óbvio que o maninho tem o direito de achar o jogo chato, mas eu acho que ele tem um pouco de peso em escolher um jogo que não tem nada a ver com o que ele buscava. Exatamente, mano. O cara quer um jogo com uma gameplay foda, mas o jogo é um tom narrativo, mano. Tá ligado? Não necessariamente o jogo que é focado em narrativo tem que ter uma gameplay ruim. Mas, porra, não espere uma gameplay também focada, absurda, complexa, não, caralho. O jogo é focado, o principal é a narrativa. Se o principal é a narrativa, todo o resto como que eu posso dizer? Subtexto. Todo o resto é complemento, tá ligado? O foco principal, né? A cereja do bolo é a narrativa. Então, tipo, não adianta eu querer reclamar de uma parada ou vai jogar jogo só de gameplay, pô. É o mesmo cara que, tipo assim, entra no jogo da Telltale e reclama, pô. Ah, mano, muita historinha. Porra, o foco daquele jogo é isso, caralho. Já nessa parte da expectativa. Ué, burro, tem um meu segundo irmão. exemplo também que aconteceu no clube do jogo que eu faço no meu segundo canal, em que cada pessoa escolhe um jogo e faz uma mini reviewzinha. E um dos membros pegou o jogo Neva, o novo jogo do estúdio que fez isso. Ambos os jogos focam em... Esse jogo é bom. Ele tem uma narrativa excelente, uma direção de arte incrível. Trilha sonora desse jogo nem se fala. Pra quem não sabe, ele é feito pela Nomada Studio, o mesmo estúdio de Grease. Continuação entre aspas, né? É o mesmo estúdio de Grease. Estilo de arte é muito parecido. O jogo, ele conta uma história diferente do Grease. Eu não vou comentar aqui para não dar spoiler. Mas diferente de Grease, que é sobre estágios de luto, ele fala muito mais sobre um mundo que tá com seus problemas, vamos dizer assim. Cara, que jogo sensacional. E por incrível que pareça, eles conseguiram colocar uma coisa que eu não achei que daria certo, mas ficou muito bem colocado. Que é ação, mano. Esse jogo tem ação, cara. Isso, porra, acertou demais. Tipo assim, diferente de Grease, que a ação de Grease é colocada de outra maneira, esse jogo é aquela ação que você realmente tá, beleza, não tem como não dizer que isso aqui é uma ação muito mais direta, diferente do Grease. E, cara, ficou bom, mano. Foi muito bem colocado, velho. Esse jogo, na minha opinião, é melhor que Grease, assim. Tá ligado? Em todos os contextos, ele é melhor que o Grease. Só que o Grease, ele toca mais pela questão narrativa e sua história, né? Experiências lúdicas, contemplativas, com zero diálogos, feito para cada jogador ter a sua interpretação de acordo com a sua fase atual na vida. E em muitos momentos, em ambos os jogos, você passa por cenários extremamente lindos para te fazer respirar, contemplar, absorver a atmosfera e sentir o peso emocional do mundo e da história. Cortar isso seria como cortar um silêncio num filme de drama. Perde o impacto e o propósito. E o maninho que jogou o jogo, apesar de ter dito que é um jogo muito bom, disse que esses momentos de panorama, de cenários extremamente lindos, demoravam demais, que beleza, eram bonitos, mas passava do ponto que até pegava o celular em algumas partes. Aí o cara tá... Aí é loucura, irmão. Aí você tá doido, irmão. Aí, eu não queria falar isso, mas, mano, meu Deus do céu, cara. É por isso que a galera, sempre quando aparece um jogo... É esse tipo de pessoa, não falando mal do cara, tá? Mas é esse tipo... Mas já falando, mas é esse tipo de pessoa que... Quando aparece um jogo meio que com um gráfico estilizado, uma parada mais simples, o cara simplesmente, você tá vendo um evento, aparece isso, ele pega o telefone, ele só quer aquele jogo com gráfico realista, com estilo de ação que ele já viu em vários outros, tá ligado? Pra você que fez a review, por favor, não se ofenda, eu respeito sua opinião. Mas, cara, isso só pode ser a ansiedade Não respeita não, irmão. consumindo a gente nesse mundo atual em que tudo é muito rápido, onde a gente não consegue aproveitar um momento mais lento de contemplação. Mano, é isso aí. Só tem 3 horas de duração. Isso fica meio assustador até. Exatamente, um jogo que você zera em 3 horas. Isso é mais porque você não é o público-alvo de você ser mais de jogos mais rápidos, frenéticos, não costuma jogar jogos mais lentos assim, como Walking Simulators, e ele disse que não era o caso.
então não sei. O que eu quero dizer com esses então dois tudo exemplos, bem. que são de pessoas que me acompanham, não é zoar elas, atacar elas, ofender, mas pra mostrar que diferentes pessoas criticam aspectos que não Ó, o são Grease falhas, aí, ó. mas a essência das tais experiências. Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo que eu falei que o Metacritic é um grande mal pra indústria de games, e eu entro um pouco na questão de notinhas de Concordo? videogame. Pra mim, Concordo. notas não são funcionais quando se trata de resumir experiências, porque é extremamente vago e não define a real qualidade daquela obra. Aquelas 4 estrelas que você deu pro jogo representa o quê? História, gameplay, direção de arte, música, representa algum problema técnico? Eu acho que uma nota ela tem que atribuir todas as qualidades de um jogo numa parada só. Tipo, se eu vou dar 5 estrelas pra um jogo, então todos os quesitos dele são acima da média e pra mim valem 5 estrelas. Se eu der 4, pode ser que a história seja excelente, a gameplay seja excelente, mas tenha problema de level design, problemas de game design que não funcionam tão bem, mecânicas que não funcionam tão bem, que são quebradas. O Kong mesmo, eu acho que é uma gameplay nota acima da média, com uma direção de arte boa, eu não acho excelente a direção de arte do Kong. Eu acho uma direção de arte. É mais problema de Unreal 5, eu vou chegar lá. Eu acho uma direção de arte boa, mas acho que tem um level design muito com os seus problemas, tá ligado? Então, pra mim, o Kong fica com a nota de 8,5, assim. Se eu for analisar, né? 8,5. E ele ficou com 83, se não me engano, no Metacritic. Ele fica com essa nota aí de 80 e poucos, assim. Ele não chega nem a 90. Então, tipo, Você eu acho teve que é que no outra no pessoa contexto não teve, geral. ou você Tira se da minha tela identificou esse com jogo, ele caralho. e independente Porra, dos tem que baixar aqui pra defeitos que jogar. tenha, te Não vou assim fizeram dar não, uma pô. nota muito alta. Cada pessoa dá nota de uma forma diferente. É extremamente relativo e uma plataforma que define bônus pra devs, ou quanto aquele jogo vai vender como o Metacritic ser levado pra esse lado, eu acho muito problemático. Não tem como você ser 100% imparcial numa experiência de um jogo. Por mim, ela fosse igual ao backlog. Cada jogador dá a sua nota com base na sua forma de avaliar, e isso não ter efeito nenhum na indústria. Só no Tem que seu ajeitar esse quesito meu pessoal. backlog E aí, depois que irmão. você joga muitos jogos, começa a ficar meio nebuloso como você vai avaliar a notinha do novo jogo que você zerou. Eu vou deixar o vídeo do Metacritic no final desse aqui pra você assistir depois. Mas indo na forma que eu catalogo os jogos, eu busco uma base de descobrir, entender qual é o propósito daquele game e se aquele jogo faz isso bem ou não. Só que muita gente sofre do mal da comparação quando se trata de nota. Por exemplo, eu dei 5 estrelas pra The Last of Us 2. Um jogo excelente, cutscenes impecáveis, atuações incríveis, gameplay muito Gameplay muito divertida, boa. história Nossa, gameplay incrível, desse jogo. gráficos até Cara, comparar com uma gameplay desse jogo é muito superior, mas muito superior, muito superior. Foi mal aí. Não. Tipo assim, cara, como a mecânica consegue bem colocada e bem feita, bem otimizada, sem ser quebrada, faz um jogo mudar, cara, a hora do jogo mudar, mano. Porque puta que pariu, velho. Só de ter uma mecânica. Cara, a mecânica de esquivar. Porra, cara, é muito foda, mano. Não tem jeito, cara. É um bagulho simples, mas, cara, é tão bem gostoso jogar essa porra. E essa mecânica de esquivar é tão absurda, tá ligado? Você agachar também, conseguir ficar 100% agachado. A parada de você bater, você consegue se jogar pro chão pra trás. O jeito que ela muda a arma, assim, de um lado pro outro. Assim, mano, é um absurdo, tá doido. Esse jogo é muito bom, mano. fuge Meu assustadores Deus, cara. e Tira essa porra da também minha 5 frente. estrelas pra Stray, um Sim. jogo que você controla um gato. Responde, meu, você... Cara, eu não daria 5 estrelas pra Stray. É aquela parada, tá ligado? A gente tem que analisar o jogo. O que o Reboot tá querendo dizer aí. O Pão de Mel, né? Reboot é o canal. O que o Pão de Mel tá querendo dizer aí é que a gente tem que analisar o jogo com a proposta dele, tá ligado? Não tem como. Senão, pra Stray eu nunca daria uma nota 5. Se fosse comparar diretamente com o The Last of Us, eu vou dar nota 1 pra Stray, caralho. Entendeu? Então, tipo assim, não faz sentido. Mas pra Stray acho que eu daria nota 4. Acho que. Acho que eu daria nota 4. Tá dizendo que esse joguinho de gato aí tá no mesmo nível que The Last of Us 2, um dos jogos mais premiados. Mano, Não, eles não têm nada a ver um com o outro. Não faz sentido comparar. A questão é que o jogo que Stray quer entregar, ele fez isso muito bem. E eu gostei muito dele. E The Last of Us 2... Eu acho que Stray é bom, mas acho que faltou... Ele faltou pegar mais na emoção, ainda mais pelo tema que ele... Pela história dele, tá ligado? Eu acho que é legal, tá, mas ela é jogada, assim, eu não senti nada, tipo assim... Não trouxe uma emoção, assim, uma cena mais emotiva, a questão também da trilha sonora. Eu acho que faltou aí, tá ligado? Acho que esse jogo tem nesse problema, acho que eu não daria nota 5, mas acho que eu daria um 4, com certeza. Mas acho que poderia ter mais, porque a história dele é boa, é uma história boa,
a parada sobre uma doença que pegou a galera lá e basicamente agora tem os robôs e tem um gato. Os humanos foram parar em bunkers e tal. E depois todo mundo foi pro caralho por causa da doença lá e tal. Que eu me lembro é isso, porque, mano, eu joguei Stray. Stray, se eu não me engano, foi de 2022, mano. Já tem 3 anos. E, tipo assim, jogos indies, porra, eles geralmente fogem da cabeça muito rápido. Tá ligado? Porque o jogo é bem rápido, entendeu? Mas eu platinei ele também e tal. Mas se eu não me engano é isso, posso estar errado, tá? Errar é normal. Acontece. Mas se eu não me engano é isso, acho que faltou momentos. É a mesma crítica que eu tenho aos jogos do Horizon. Eu acho que em momentos que tinha que ter um dramazinho ali, uma trilha sonora maior, assim, com mais ênfase, assim, o jogo falha muito, tá ligado? Acho que Stray também cai no mesmo conto aí, na mesma parada. São jogos de escalas e ambições muito diferentes, mas ambos entregaram perfeitamente o que queriam ser. E é isso que conta. Pra eu dar uma notinha baixa pra um game, é que, obviamente, eu não gostei muito dele, mas que eu tente entender qual o propósito e se ele faz isso Nossa bem. senhora. E se não faz, meu Deus, nunca vou jogar esse jogo, cara. aí, Tô pra brincando. mim ele é ruim. Esse vídeo não é sobre notas, é sobre exigir algo que aquele jogo não é. 1 estrela pra Metal Gear, tem stealth demais, faltou ação. Porra, vai tomar no cu. 1 estrela pra Portal. Tem stealth demais, faltou ação. Puta que pariu, moleque. O cara que fala isso, ele já sucumbiu, irmão. Ele já sucumbiu, mano. Ele já sucumbiu. Ele desiste, irmão. Desiste, irmão. Para de jogar videogame, vai fazer outra coisa. Tem muito puzzle, faltou um tirinho. 1 estrela pra COD. Pô, faltou uns momentos mais lentos pra contemplar e tal. É muito nonsense, né? Caralho, é loucura, mano. Entrando a fundo na questão do título do vídeo, né, do você tá jogando errado, tem uma parte que eu só queria chamar a sua atenção mesmo, claro, porque no literal não existe essa de jogar errado, acho que só fã de Souls-like mais extremista que fala esse tipo de coisa não ironicamente, mas eu acho que existe um jogar errado que pode prejudicar a sua experiência entrando nesse ponto de esperar coisas que aquele jogo nem busca ser. Eu vou dar um exemplo meu agora. Eu jogo os jogos da Bethesda errado. Pelo menos jogava. Em 2020, eu joguei Skyrim e Fallout 4. Nessa época, eu não tinha muito essa noção de que jogos têm estruturas e ideias diferentes para serem jogados. E os jogos da Bethesda, em sua essência, se tratam de jogos que você se imergir e explorar aquele mundo é o foco principal. Visitar cidades, conversar com NPCs, entrar em grupos, fazer inúmeras sidequests, testar builds. A campanha principal é a última coisa que você deve se importar nos jogos da Bethesda. Mas o Pão de Mel de 2020 não sabia disso. Então eu joguei esses dois jogos como eu costumava jogar outros jogos mundo aberto. Fazia uma missão principal e uma missão secundária, focando na narrativa base do jogo ali. Não tratei aquele mundo aberto como algo vivo a se imergir. Pois bem, quando eu fui ver, nos dois jogos tava na última missão com 20 e poucas horas só. E assim, eu acho que até pros fãs dessas franquias, se você só foca nas missões principais, o jogo é ok, legal, nada uau, nada muito marcante. E acho que por conta disso eu joguei errado. Sempre preste atenção nas aspas. E errado com aspas, porque cada um joga da forma que quiser. Eu de 2020 incluso. Mas eu não cheguei nem perto da experiência incrível que os fãs desses dois jogos têm. Isso porque cada jogo tem uma forma de ser aproveitado, querendo ou não. É tipo eu tentar jogar um stealth numa campanha de COD. Eu querer puzzles complexos no point and click narrativo como Before Your Eyes. Eu querer jogar igual um jogo tático tipo CS. Sendo que Doom. Porra. Entenderão? Que isso, Ou eu queria mano. jogar igual... o cara marcando pixel no Doom, viado. Caralho, o que tá acontecendo, meu irmão? Jogo de campanha linear num jogo da Bethesda. A proposta do jogo Caralho, também nego se perdeu, ser viado. jogado, mais ou menos. E isso pode afetar sua experiência como afetou a minha. Eu não sou muito fã de Skyrim, Fallout, e se eu tivesse jogado esses jogos de forma diferente, como eles foram meio que feitos para serem jogados, talvez eles também fossem um dos meus jogos favoritos hoje em dia. Tanto que eu pretendo rejogar eles. Em algum ponto quero rejogar o Fallout New Vegas. Quando estiver perto do Elder Scrolls 6, por mais que esteja longe, eu pretendo rejogar Skyrim da forma certa. E lembra quando eu falei de expectativa? O que a gente espera daquele jogo antes de sair, ou antes de jogar mesmo, também vai afetar na nossa experiência. Às vezes por nossa culpa e outras de como o estúdio propagou aquele jogo, né? Acho que o primeiro Death Stranding é um bom exemplo. Diferente do 2, cara, Death Stranding. Muito mais... Eu entrei... Vamos lá, Death Stranding, contar um pouquinho da minha história de Death Stranding. Pra quem não sabe, tem gameplay completa Death Stranding 2 no canal. Death Stranding 2, eu fiz em live, mas eu já postei todos os vídeos no canal.
lá no canal de gameplay, vai estar aí na descrição. Tudo bonitinho lá pra vocês verem, que tem vídeos que tem 2 horas e poucos e tal. Pode assistir com calma, fiquem à vontade. Então, todas as minhas ações de reação estão lá, tudo primeira mão. E é isso. Com a qualidade também que ficou excelente, gostei muito. E é isso. Mas vamos lá. Cara, Death Stranding 2. Cara, o jogo. Porra, mano, você vê quando uma parada é bem feita, ela sabe tocar aonde ela quer tocar, tá ligado? Death Stranding 2, cara, eu simplesmente saiu o trailer, aí eu falei, cara, vou ver, porque um amigo meu, né, Juan, gosta muito. E eu tenho outro amigo, né, o Thiago, que já participou aqui dos vídeos, que ele é muito fã do Kojima, muito fã do Kojima. É Metal Gear a franquia favorita dele. Então, eu, porra, acho esse Kojima, eu sei que é um monte, até porque Metal Gear Solid 3 eu gosto muito. Pra mim, acho que dos que eu joguei, né? Acho que eu joguei, se não me engano, 2 Metal Gear, se não me engano. Mas, independente da quantidade de Metal Gear que eu joguei, acho que o Metal Gear Solid 3, assim, acho que independente de jogar os outros, o Metal Gear Solid 3 vai sempre ficar na memória, tá ligado? Vai sempre ser um xodozinho. Mas vamos lá. Cara, o primeiro trailer de Death Stranding, né? O... E tem lá a cena lá do Troy Baker, né? Que ele é o Higgs. Eu não conhecia, né? Mas eu lembro que um amigo meu falou assim: caralho, o Higgs voltou. Aí eu já fiquei meio que assim, tá, então vai acontecer alguma coisa do primeiro jogo, que beleza. Mas aí eu não me apeguei tanto porque não dá pra você entender. Jogos do Kojima pelo trailer, você tem que ser um gênio. Gênio. E era um trailer mais bizarro que o outro e tal, mas beleza. Aí saiu To The Wilder. A música junto com o trailer de Death Stranding 2. Trailer que anunciou a pré-venda também do jogo e a data. Cara, aquele jogo me pegou tanto que eu e meu amigo a gente tava criando um perfil do Game Soundtrack pra postar trilhas sonoras de jogos que a gente gosta muito, tá ligado? Isso que é sobre música, né? Que a ideia foi, pô, cara, a gente gosta tanto de músicas de jogos, tem músicas que são lendárias, músicas que passaram, que superaram a barreira de jogo, e tem outras também que, porra, merecem um reconhecimento, que são músicas excelentes, composições absurdas, por que a gente não faz um perfil meio que postando um minutinho dessas músicas também? É legal, porque divulgar coisa boa sempre é bom, né? Num mundo que só tem coisa que só fala merda aí o tempo todo, por que a gente não coloca, faz essa parada? E ele sempre gostou também, e eu sempre gostei também. E falar nisso, ele acabou de entrar no Discord aqui agora. Mas. Aí eu fui lá Aí eu fui lá e a gente fez. E, cara, foi tiro e queda. Essa música saiu, cara. Eu tive que postar. O jogo me pegou de uma forma que eu falei assim, mano, eu tenho que jogar Death Stranding. Eu parei tudo que tava fazendo, assim, de jogo e fui jogar Death Stranding 1. Joguei Death Stranding 1. Eu até comecei a gravar pro canal, só que eu acabei perdendo. Eu acabei jogando Death Stranding 1 e joguei tudo. E depois vim pro 2. Eu não ia pegar o 2, tá ligado? Mas só como eu sabia que um amigo meu, o Juan, ia pegar, eu acabei pegando. E, cara, foi a minha primeira queda. Eu já sabia o que eu ia esperar, eu sabia como que era o estilo de jogo, tá ligado? Eu já fui preparado. E, cara, quando você já vai preparado pra uma parada, é muito mais fácil você curtir a parada, tá ligado? Quando você já vai preparado, entendeu? Eu acho que ninguém deve se forçar a jogar esse estilo de jogo, mas quando você vai preparado, a chance de você gostar é muito maior do que você desgostar, tá ligado? Mas assim, deixa eu só avisar pra ele aqui que eu tô gravando, que eu já volto aqui rapidinho, calma aí. Ei, tô gravando aqui, só pra avisar. Eu já volto. Eu vou silenciar aqui, mas eu já volto. Falta bem pouquinho pro vídeo acabar. Rapidão. Mais conciso, porque as pessoas sabiam que viria o primeiro jogo, só que melhor. No primeiro, em que aquilo era novo, o primeiro jogo do Kojima pós Metal Gear e pós saída da Konami, todo mundo tava hypado e ao mesmo tempo não sabia o que esperar. Os trailers eram Exatamente. tão enigmáticos e estranhos Jogo que era o difícil jogo do dizer o Kojima, que né? Com era Death certeza. Stranding. E, nossa, muita gente se decepcionou, ficou brava, tacou o pau no jogo, simulador de carteiro, etc. Talvez esperassem um sucessor espiritual de Metal Gear ou uma ficção científica com tiroteio, não sei. Mas de fato muita gente se decepcionou nesse sentido. E como eu falei, no 2 você não viu essa onda em massa de gente decepcionada ou brava, porque sabiam o que esperar, qual era a ideia do jogo. Um caso que aconteceu comigo de criar uma expectativa em cima dos trailers foi Indica. É um jogo que você controla uma Esse aí eu feira quero na jogar, Rússia do irmão. século Esse eu XIX. quero jogar, eu vou jogar em live, com certeza.
E o que me fez jogar esse jogo na época foi um trailer. Todos os trailers desse jogo buscavam ser meio malucos, assim. E teve um que prometia que Indica seria um jogo que mudava de estética e de estilo de gameplay toda hora. Um jogo de corrida? No. Um RPG de loot? No. Um city builder? No. Um jogo arcade? Não. Um walking simulator? No. Um survival horror? Não. Comédia? No. Tragédia? No. Eu falei, porra, que jogo foda, diferente. Eu joguei e toda essa premissa maluca é entregue na primeira metade do jogo só. A outra metade desliga e mantém em uma proposta só, que é o que o criador queria comunicar na história. E pra mim, na época, o jogo tinha me decepcionado pelo que ele se propagou a ser, mas que entregou até certo ponto. Isso por causa de um trailer, né? Mano, já é chato, que porra de jogo é esse? Isso é doido. Mas hoje em dia, eu vejo esse jogo tendo muita qualidade. Pra quem entra tendo uma ideia melhor da obra, com certeza vai gostar mais da primeira experiência do que eu. A expectativa é bem perigosa nesse sentido. A ideia que a gente tem sobre um jogo, isso sendo culpa nossa ou do próprio estúdio. E aí, como eu falei no começo, sai jogo pra todo mundo. E aí vai de você. Você vai querer experimentar coisas novas e sair um pouco da sua zona de conforto, tentar respeitar que aquele jogo vai ser diferente do que você tá acostumado ou espera, ou sei lá, continuar jogando o que você já joga, que tá tudo bem também. Tem jogos narrativos emocionais feitos pra te contar uma história, como Before Your Eyes, What Remains of Edith Finch, Firewatch, pra quem busca um desafio, tem Celeste, Ninja Gaiden Regebound, Cuphead, Sekiro, jogos mais contemplativos. Joguei Sekiro até uma certa parte, só que eu tava jogando de meme mesmo. Cheguei até o macaco, aí depois parei, mas tem que voltar. Jogaço. Reflexivos como Journey, Neva, Neva já joguei, Gris, Journey que eu joguei, tem que jogar. Europa, mano. Esse Season, cara, tem que jogar esse Season. Mundos abertos pra se imergir e viver aquilo. Tem Zelda Breath of the Wild, Disco Elysium. Nossa, Disco Elysium tem uma estética que eu acho absurda, irmão. Kingdom Come Deliverance. Aqueles jogos pra desligar o cérebro e estourar cabeças. É, tem no Forgive Me brainer. Father, Doom Eternal, Bullet Mad Jack. Mas Bullet Mad Jack tem vídeo completo no canal. Eu gravei 2 horas e pouco de gameplay. Mas é um jogo muito bom, mano. Dublagem desse jogo é colossal, irmão. Ou jogos pra fazer o contrário, usar o cérebro. Cocoon, Dead Take, Portal, enfim, cada um com um sabor de bolo diferente, mas todos deliciosos. Não existe jeito certo de jogo. Ninguém consegue definir ainda o que é um jogo de verdade ou o jeito certo de jogar. Mas que existe o jogo certo pro momento certo ou pra pessoa certa. E antes de reclamar que aquele bolo de maçã não tem gosto de banana, talvez valha a pena provar o que ele realmente tem para oferecer. E como eu falei bem breve sobre a questão das notinhas, esse vídeo aqui que eu fiz em como o Metacritic é problemático para a indústria de games, eu gosto muito dele, ele é bem completo, é um dos meus vídeos favoritos nesse sentido. E o último vídeo que eu fiz sobre jogos não inovarem mais, e tá tudo bem, entra um pouco nessa questão de esperar coisas inovadoras num tempo em que isso tá acabando. E pode surgir insights bem legais. Enfim, valeu membros, você que deixou o gostei, viu até o final e até mais. Os videozão, cara. Videozão, cara, não tem como, velho. Vídeo de pão de mel sempre é bom. E é isso que ele falou, mano. A gente às vezes espera uma parada que nem a proposta do jogo, tá ligado? E a pior coisa, criar expectativa numa parada que você meio que não sabe o que vai ser, tá ligado? Só porque você viu a parada e fala, olha, criei o hype pelo que vi, mas você tem que saber, cara, mas a proposta do jogo é aquela mesma? E se não for, mano, a chance de cair do cavalo é muito grande. Mas é isso, o videozão. Vou deixar o link do vídeo na descrição, como sempre. E como eu disse, canal de gameplay tá aí na descrição também. Bullet Mad Jack joguei, Death Stranding joguei, tem completo aí no canal. Pra quem não sabe também, Expedition 33 eu joguei esse ano, né? Expedition, Split Fiction. Tem o Mullet. Tô jogando ao vivo Silk Song agora. O último jogo que eu joguei. Deixa eu até botar aqui no canal. Vou até botar aqui no canal pra vocês verem que vai gravar aí. Então a gente tem aqui, ó. Basicamente tem Smallville. Primeira vez full game aqui de Smallville. Lost Hagrid eu tô devendo. Eu gravei só basicamente a fita 1. Mas Split Fiction tem completo. South of Midnight tem completo. Um jogo muito bom também. Claire, que é o Colosso aí. Meu jogo do ano. Não, tô brincando. Death Stranding 2. Cara, tô muito dividido esse ano, tá ligado? Mas... Mano, se Split Fiction ganhasse, eu ficava feliz pra caralho. Mas com certeza não vai ganhar. Mas... Tanto Claire ou Death Stranding pra mim ganhando... tá bom. Acho que os jogos que vão competir, qualquer um ganhando, seria excelente.
Mas Claro Obscuro tem completo aqui no canal também. Eu gravei um pouquinho do Fire Break, que é um novo jogo da Remedies também, que meio que a proposta é ser um, né, extraction shooter. Death Stranding completo. Ruined eu só gravei a primeira parte, mas tem que voltar a jogar. Mas é um jogo muito bom. Mullet Match Jack, Full Game tem aqui. Swords of the Sea, Full Game também. E o Cronos. Tem 3 partes aqui do Cronos. Né? Quarta parte eu já vou mandar, mas se você vir aqui em ao vivo, você já também consegue assistir tudo, tá? Do Cronos. E o Silksong na parte do ao vivo aqui tem aqui também, bonitinho. Então, quem quiser acompanhar as coisas aí, os jogos aí, tem tudo bonitinho, ó. Só da Play, deixa eu só baixar. Meio. Aí, ó. Só coisa aqui que também tá em 4K. Aí, ó. O jogo tá bonitinho em gameplay. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que colou, chegou até o vídeo. Valeu, falou.